Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição da rúbrica Tendências, todas as sextas às 11, com repetição às 21, na RCI, em cadeia com a RCS. Hoje temos em estúdio um digníssimo especialista em marketing, professor da Universidade de Lisboa e autor de vários livros, de salientar o marketing em Portugal, que é o Dr. Carlos Manuel de Oliveira, e aceitou o desafio das tendências para abordarmos a temática o marketing em Portugal dos anos 60 ao futuro. Bem-aja, Dr. Carlos, por estar aqui hoje nos nossos estúdios e ter vindo até Viseu para nos falar do seu livro e desta temática da atualidade, mas que integra aqui uma timeline já com bastantes anos. Dr. Carlos, enquanto especialista de marketing e professor universitário, qual é a importância do marketing para as empresas, na sua visão, e quais os pontos fortes? Se me permite, em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite que foi feito, enfim, em particular nesta terra onde eu tenho raízes familiares pelo lado materno, e portanto é um prazer estar aqui e agradeço o seu convite. Muito obrigada a nós. No que diz respeito, digamos que à importância do marketing, o que acontece é que, na realidade, o marketing, na minha perspectiva e na perspectiva das pessoas que são profissionais de marketing, são a única forma de gerir as empresas. Portanto, na realidade, a importância está no foco do consumidor. É impossível hoje em dia gerir uma empresa sem estar focalizado no consumidor e perceber como é que ele atua, quais são os seus interesses, quais são as suas atitudes, as suas preferências, para, digamos, que atingir os melhores resultados. Poder-se-á dizer, bem, mas isto, enfim, já se diz há muitos anos, desde que existe o marketing, que é a focalização no consumidor. O que acontece é que hoje em dia há a possibilidade prática, na realidade, de estar a cada momento a acompanhar aquilo que são as expectativas dos consumidores, e é a única forma, então, de conduzir que as empresas tenham melhores resultados. Muito bem. Do ponto de vista destes profissionais de marketing, os marketeers, com o advento da internet, qual é a sua visão na atuação profissional nesta sociedade tão feroz em que estamos inseridos? Quer dizer, na minha perspectiva, os impactos são brutais. São brutais porque... brutais a nível da organização do marketing nas empresas, eu diria mesmo a nível da organização das próprias empresas e a nível da sua relação com o mercado. E isto pelas razões já conhecidas, enfim, hoje em dia, como se sabe, a tecnologia permite aos consumidores estarem a cada momento impactarem, digamos, e relacionarem-se com as marcas e com as empresas de que são clientes ou que eventualmente marcas que preferem. Ao mesmo tempo têm a possibilidade de expressar a cada minuto, digamos que durante as 24 horas do dia, as suas opiniões e, portanto, basicamente, a atuação de um consumidor hoje em dia mais facilmente pode destruir uma marca do que propriamente construí-la. Portanto, atendendo a isto, por um lado do consumidor, digamos que a tecnologia permite isto, por outro lado, por parte das empresas e das marcas, a tecnologia também permite uma interação, digamos que mais forte com esses próprios consumidores. Isto tem como consequência que, na minha perspectiva, é talvez a primeira, embora o marketing tem vindo a evoluir ao longo dos anos, mas é talvez entramos numa fase disruptiva do marketing neste momento. Porque o advento destas tecnologias vai permitir no futuro e vai, digamos que, possibilitar uma relação completamente diferente. Eu lembro de alguns exemplos de algumas empresas que diziam, bem, mas enfim, os consumidores estão 24 horas online, nós temos que ter a empresa a trabalhar 24 horas. Eu diria que sim, numa perspectiva terá que haver uma equipa que permanentemente esteja a acompanhar as reações dos consumidores, porque muito facilmente hoje em dia se transmite uma imagem viral, como eu estava a dizer, que pode destruir a imagem de uma marca. Por isso, o papel dos profissionais de marketing e, em especial, dos responsáveis a nível da administração, dos chamados Chief Marketing Officers, tem que ser completamente diferente. Tem que ser completamente diferente e vai haver impactos, vai haver problemas grandes em muitas empresas, porque tradicionalmente as empresas estão divididas em silos. É o silo da engenharia, o silo do marketing, o silo da financeiro, o silo dos recursos humanos, etc.
O problema é que, como o cliente hoje em dia se relaciona e pode relacionar-se durante o dia com vários órgãos destas empresas, pode ir a uma loja, pode relacionar-se na internet, pode falar no call center, portanto, como ele se relaciona, tem esta possibilidade de se relacionar, há necessidade de haver uma integração total deste tipo de informação que permita dar uma resposta que corresponda às expectativas do cliente. E nós, infelizmente, ainda vemos muitas empresas, particularmente em Portugal, não só, mas em Portugal, vemos muitas empresas em que isto ainda não acontece. Não é só em Portugal, havia um estudo recentemente do Economist que dizia que o inquérito feito na Europa e nos Estados Unidos aos CMOs, diziam que 80% da informação que é recolhida dos clientes não é tratada. Portanto, ainda estamos a anos-luz de ter esta integração total. O que é um facto é que quem vai mais à frente neste momento são os consumidores, porque eles têm a possibilidade de interagir imediatamente. As empresas ainda não estão preparadas para este tipo de resposta. E, portanto, o novo CMO há de ser, se calhar há de chamar outra coisa, há de ser o Chief Customer Experience Officer, há de ser o responsável, digamos que total da relação com o cliente. E ele só pode ser responsável se tiver o poder dentro da empresa de se relacionar e de, se quiser, chefiar grupos de projeto que ultrapassem os estilos habituais. Porque na organização tradicional das empresas, claro que há planos estratégicos das empresas, claro que há Chief Executive Officers que fazem a coordenação, mas no dia-a-dia, cada responsável departamental o que tenta é maximizar a sua atuação e o seu departamento. E, portanto, a experiência revela que vai ser necessário dar um salto em frente. É um salto difícil, porque é deixar a organização tradicional e passarmos a ter a organização por projetos, por clientes, por segmentos, onde desejavelmente o tal CMO deverá coordenar. E porquê? Não é por nada, é só porque, aliás, a razão é que é ele que pode dispor da informação integrada do cliente em todos os seus pontos de contacto com a empresa. E por isso ele terá que perceber de filosofia, terá que perceber de psicologia, terá que perceber de informática, terá que, digamos, coordenar pelo menos estes grupos multifuncionais. Muito bem, Dr. Carlos. E, de facto, hoje é efetivamente uma tendência à interdisciplinaridade das equipas e tocou nesse ponto precisamente, portanto, que é uma visão transversal à própria organização para fazer face às exigências do cliente, que hoje está cada vez mais exigente e deixou de ser apenas um cliente e passou a ser um prosumer, portanto um consumidor e também um produtor. E de facto as empresas, como referiu e bem, por vezes não estão ainda preparadas para esta atuação no mercado e resposta imediata e eficiente, digamos. Do seu ponto de vista, esta carência é de alguma debilidade financeira da própria empresa? Eu não parece que seja uma questão de debilidade financeira. Parece mais que seja uma questão organizacional e uma questão de formação escolar até, porque se nós formos às escolas hoje em dia, escolas superiores, às universidades, muitas delas ainda, ou quase a totalidade, ainda está, digamos que a praticar um ensino. Por exemplo, em licenciaturas de gestão e mestrados de gestão, ainda está a praticar o ensino muito na ótica tradicional. E nós temos, o aluno vai ter a cadeira financeira e vai ter... Não quer dizer que não haja especialidades a explorar. Agora, não conheço, em Portugal não conheço, pode ser falha minha, mas não conheço nenhuma experiência, até a nível universitário, de integração disto tudo. Porque isto é um salto difícil. É um salto difícil porque não se sabe muito bem o que é que está do lado de lá. Sabe-se conceptualmente e teoricamente como é que se deve organizar. Agora, qual é que é o impacto disto? Quais são as responsabilidades depois que têm que ser sacadas aos diversos intervenientes? De que forma é que o Chief Marketing Officer tem o poder para, digamos, sobrepor nas suas decisões, ou, por exemplo, ao Chief Technology Officer ou outra coisa do género? Há soluções. Agora, as soluções passam por haver projetos muito bem definidos, com a definição exata das funções, com a definição exata dos objetivos e com a definição exata da forma de medir
o atingimento destes objetivos. Ora bem, isto conceptualmente é fácil, digamos, de falar, na prática não é tão fácil pôr em prática. Mas não me parece que seja uma questão financeira, é uma questão de, tradicionalmente, têm-se gerido assim as empresas, e quando se dá estes saltos em frente, há sempre o receio do que é que vai acontecer, não é? Do que é que pode acontecer. Muito bem. Portanto, por vezes preferem continuar na zona de conforto e que depois, naturalmente, ficam aquém desta inovação e deste pulo mais. Permite, algumas coisas já têm sido feitas. Enfim, quando surge esta questão do prosumer e da intervenção do cliente, hoje em dia, por exemplo, no que diz respeito a soluções de produtos e de serviços, em particular de serviços, já há empresas que colocam online, por exemplo, soluções beta, no sentido de testar a capacidade, a aceptividade dos seus próprios clientes ao produto. E tem empresas que têm depois transformado esses serviços e esses produtos face à reação dos clientes. Está-se a avançar devagarinho. Agora, se calhar os marketers, ou os marketeers, como alguém chama, fundamentalmente quem se preocupa com estas coisas do ponto de vista conceptual, gostariam que as coisas fossem mais rápidas, não é? Porque exatamente do lado do consumidor estamos a andar depressa, do lado das empresas deveríamos andar também depressa. Também ao mesmo ritmo, digamos, não é? Muito bem. Tu, Carlos, portanto, lançou o seu livro, O Marketing em Portugal dos anos 60 ao futuro, e integrou aqui uma timeline temporal. Qual foi a sua visão desta timeline direcionando o marketing em Portugal? Bem, há uma razão, embora é uma pergunta que normalmente me fazem, porque assim, mas passa a expressão por carga d'água, é que há de ser dos anos 60 e não há de ser de outra coisa qualquer. Eu já explico isso, mas na realidade o meu livro, e não sei se o título expressa, não sei se é bom eu dizer isto, mas se o título expressa exatamente o seu conteúdo, é assim, o livro não trata só do marketing em Portugal, nem trata só do passado. 2/3 do livro falam das questões fundamentais que o marketing atravessam hoje em Portugal e não só, e também quando se fala no futuro, que aliás pedi a colaboração de alguns especialistas em determinadas áreas, fala-se no futuro também que não se limita ao espaço português. Parte-se um bocado do pressuposto que o marketing em Portugal também não tem andado muito longe daquilo que é o marketing no internacional. Claro que sociedades mais concorrenciais que a nossa, nós começamos mais tarde, devido ao regime que tínhamos, mas de qualquer maneira temos acompanhado, enfim, com bastante interesse e sucesso. O facto de ter começado nos anos 60, aliás, foram talvez 3 razões. Uma delas foi porque, portanto, em 60 o Levitt escreve o Marketing Miopia, em 67 o Philip Kotler escreve o Marketing Management, e é a partir desta altura que fundamentalmente se pode falar em marketing científico. Já havia publicidade desde sempre, não é? Desde que o homem existe. E muito particular no século XIX, já havia no século XX, mas no princípio do século XX, mas é a partir dos anos 60 e do fim dos anos 60 que começa a sistematizar-se, digamos, em que o marketing começa a ganhar a maioridade de ser uma técnica com ambição à ciência. A ciência, naquela perspectiva, começa a estar sistematizada os conhecimentos, tem técnicas de análise, técnicas de previsão. Portanto, na realidade, começa a encorpar-se como uma ciência, o que não acontecia em anos atrás. A segunda questão, enfim, que é lateral, mas se calhar por facto de eu ter sido presidente da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing, curiosamente, e se calhar não é por acaso, a Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing, agora enganei-me porque ela, quando foi criada, se chamava Sociedade Portuguesa de Marketing, foi criada exatamente em 1967. E foi criada em 67 porque, na altura, havia um pouco a ideia, em Portugal até era proibido utilizar a palavra marketing em termos comerciais, e esta sociedade chamava Sociedade Portuguesa de Comercialização, curiosamente, porque entanto alguém no governo de então, disse a um senhor, enfim, que depois mais tarde foi presidente da Cruz Vermelha, o Dr. Luís Barbosa, vá lá aos Estados Unidos ver o que é isso dos hipermercados. E o senhor foi, lá trouxe um relatório e disse, mas isto afinal é uma coisa que é o marketing, que nós cá nem tínhamos ouvido falar. Até 1967 não havia nenhuma universidade em Portugal que tivesse uma cadeira de marketing. Aliás, havia umas cadeiras de gestão comercial, escassamente, mas marketing não existia. Pronto, esta era a segunda razão, porque de alguma maneira, como eu tinha esta ligação, achei que era um marco, porque esta associação do princípio foi ela que conseguiu sensibilizar algumas universidades, em particular até o ISEG, a introduzir cadeiras de marketing.
A terceira razão foi porque achei que esta não tem tanto a ver com ser os anos 60, mas tem a ver com ter escrito o livro. É que hoje em dia há um bocado a ideia, bem, isto está tudo na internet, não vale a pena escrever. Eu demorei mais de 2 anos a escrever este livro. A recolha de informação foi imensa. Aliás, é curioso que ele tem uma série de anexos em que se sistematiza um conjunto de factos, não é? Que aconteceram ao longo dos anos, não só em Portugal, mas em Portugal também, que sistematizam e que é interessante nós percebermos como é que correu o marketing em Portugal comparativamente com outros países. Portanto, eu não conhecia, nem conheço nenhuma sistematização como esta que está aqui. Portanto, achei que havia aqui uma oportunidade de fazer e também traduzir aqui toda a minha experiência de ensino, enfim, de consultoria e de profissional de marketing que eu tenho tido, e ainda estou, não é? Que tenho tido nos últimos 25 anos. Muito bem, portanto, caros ouvintes, a todos os apaixonados pelo marketing e a todos os empresários, aconselho este livro, o Marketing em Portugal, porque será uma mais-valia no vosso percurso profissional e na ótica também do saber para aquele, não só para os especialistas, mas também para os apaixonados pelo marketing. Se me permite também só mais um dado, é assim, isto hoje em dia, se calhar quando se quer vender mais as coisas, põe-se para as PMEs. Eu não pus para as PMEs, mas em realidade, vamos ver, isto não é um livro académico, embora ele obedeça a alguns preceitos de ordem científica e académica. Mas ele é um livro que pode ser lido por qualquer pessoa, a maior parte dos capítulos. Tem a vantagem que não é preciso ser lido como romance do princípio ao fim. A pessoa pode ir buscar o tema que lhe interesse mais e eu organizei de forma a que isso possa, por exemplo, conhecer o consumidor, contactar, como comunicar com o consumidor. Portanto, tem vários capítulos em que se pode, de facto, ir buscar o assunto que é de maior interesse. Mas ele está, penso que tem uma leitura fácil e eu gostaria muito que, principalmente as PMEs portanto, as empresas que neste distrito em particular, ou no país todo, são aquelas que dominam, pudessem debruçar-se um bocadinho sobre isto. Mas para quê? Para elas atingirem melhores resultados. Não acho que não é presunção da minha parte, é um pouco o que está aqui, é resultado. Será uma partilha, é uma partilha de experiências e de observação do que se passa dos casos mais bem-sucedidos. Naturalmente, também. Até porque o Dr. Carlos não integra só esta carreira de professor universitário, mas também é CEO de 2 empresas e, portanto, tem uma visão também prática do mercado e com toda a certeza será um livro extremamente útil. Portanto, está à venda nas livrarias e é só consultar e adquirir. Indo ao encontro direcionado a esta componente da bibliografia, Philip Kotler, que apareceu para o marketing quase como o pai do marketing, lançou o seu último livro do marketing 4.0, mais concretamente da mudança do tradicional para o digital, onde realça o novo paradigma do marketing, enfatizando o omnicanal, esta visão da interação omnicanal. Qual é a sua visão perante esta abordagem deste senhor que foi aqui o marco no nosso marketing, como já referiu? A minha opinião sobre o Sr. Kotler é um bocadinho suspeita, porque eu sou um admirador desde o princípio e, aliás, foi ele o responsável, entre aspas, porque na altura não o conhecia, por eu ter feito uma inflexão na minha carreira e deixar de trabalhar na área financeira e passar a trabalhar na área de marketing. Depois que li o livro dele e tive hipótese de contactar com o marketing, que eu na universidade não tinha tido também como cadeira. Obviamente depois tive a oportunidade, enfim, de ter alguma especialização posterior, mas de facto o professor tem conseguido rodear-se até de outros professores e outros académicos ao longo dos anos e tem conseguido escrever coisas completamente diferentes do que escreveu nos anos 60. E, portanto, ele tem acompanhado, na realidade, aquilo que tenha sido a evolução do marketing e dos negócios. E pelo facto, enfim, que já referi, suponho, da evolução tecnológica e da consciencialização da parte dos consumidores do poder que têm junto das empresas e das marcas, de facto chegou-se à conclusão que eles têm um poder tão grande que por vezes eu acho que nem há bem a consciência da parte dos profissionais de marketing desse poder efetivo
que eles têm. Tem o poder na comunicação, tem o poder na feitura de produtos, tem o poder de exigir serviços personalizados e, portanto, fala-se hoje nessa figura do prosumer, porque na realidade ele é quase o responsável pelo menos nas empresas mais bem-sucedidas, ele é o responsável pelas grandes evoluções que os produtos e os serviços têm tido e na sua adaptabilidade aos seus interesses. Por isso, o professor soube acompanhar isso e na realidade, pronto, é um livro que eu também acho muito interessante acompanhar. Muito bem. Tu, Carlos, no que diz respeito à advocacia das marcas, hoje, e voltando às necessidades dos consumidores, o mercado apresenta-se cada vez mais heterogéneo, não é? Qual é a estratégia de segmentação que as empresas têm atualmente? Eu acho que hoje em dia no mercado surgem, como será talvez normal, mas surgem impactos às vezes de ordem contrária. Por um lado começou-se com o fenómeno da globalização. A globalização, a tribalização, a segmentação por tribos, etc. E continua a haver, sei lá, como se conhece. Os surfers, os que gostam da Harley Davidson, etc. E que tudo isso, como se sabe, gera comportamentos de tribo autêntica. Portanto, o fenómeno da globalização levaria a pensar que, só ele, quando começou, que então o futuro vai ser, os segmentos deixam de ser segmentos nacionais, passa a haver segmentos mundiais, comportamentais, tendo em vista o papel que, por exemplo, a MTV iniciou e que foi um dos grandes responsáveis por esse fenómeno. De tal maneira que até em regiões pobres do mundo às vezes há aspiração a determinadas situações exatamente pelo contacto que eles têm com a música, com o lifestyle, enfim, que na altura a MTV introduziu. E portanto, este fenómeno que eu estava a dizer, este fenómeno da globalização veio a ser, de alguma maneira, não direi contrariado, porque ele existe na mesma, mas veio a ser confrontado com outro fenómeno, que é o fenómeno da individualização. Isto é, se por um lado as pessoas, muitas vezes até por uma questão de segurança e de integração social, gostam de se integrar ou num partido, ou na religião, numa determinada religião, ou numa tribo destas que eu referi, por outro lado, elas exigem serviços personalizados. E, portanto, isto levaria quase como consequência, em última instância, a que deixa de ter sentido falar em segmentação, porque a segmentação é mesmo o individual, é o indivíduo, não é? E, na realidade, está-se a poder caminhar para isso, porque os tais fenómenos de evolução tecnológica que temos referido e temos assistido possibilitam, digamos que, no momento em que as empresas consigam trabalhar toda a informação recolhida através das chamada Big Data, nas clouds, etc., e consigam ter tecnologias operativas sobre essa informação que respondam online aos vários clientes, na realidade passamos a ter praticamente a não ter segmentos, mas a ter indivíduos com o qual as marcas se relacionam. Claro que estamos numa fase de transição em que estes dois fatores coabitam. A globalização continua a aprofundar-se e existe, e não é impeditiva que as pessoas façam parte ou queiram fazer parte desses grupos. Por outro lado, as pessoas individualizam-se mais e exigem também uma customização total da parte aliás, no modelo que eu cito aqui, modelo talvez seja exagerado, porque eu não fiz uma tese sobre isso, mas eu escrevi 10 tendências do marketing aqui no meu livro, em que uma delas é exatamente o que eu chamo o me-marketing, quer dizer, as pessoas querem o marketing para si, quer dizer, acabou-se, tem que acabar o spam, quer dizer, não pode, e o spam é tanto receber uma mensagem que eu não estou à espera e não quero, e que não é relevante para mim, como, por exemplo, ver um outdoor na rua que não tem nada a ver com aquilo que são os meus interesses, não é? E, portanto, porque é que eu hei de estar a ver aquilo, não é? E, portanto, esta situação de personalização e individualização só vai poder aprofundar-se cada vez mais, não é? Sem dúvida. O marketing relacional está muito a par desta aproximação, digamos assim, e deste estudo do perfil mais direcionado e de acordo com as necessidades de cada cliente. O doutor, o que é que tem a dizer relativamente ao marketing relacional? Eu acho que o marketing relacional, hoje em dia todo o marketing tem que ser ou tem que ser relacional. Porque estamos a falar em empresas e marcas e estamos a falar em clientes ou potenciais consumidores. E vais uma vez poder dizer, bem, está bem, mas isto no início do marketing também era assim.
Mas não havia instrumentos, não é? Não havia instrumentos, não havia tecnologia, não havia técnicas que permitissem esta individualização. E, portanto, dizia, a propósito do marco relacional, um dos seus precursores, o consultor Don Peppers, dizia que o bem mais escasso da sociedade não é o bem monetário, são os clientes. É o bem mais escasso. Curiosamente, hoje estive em Viseu, num restaurante, e dizia exatamente isso lá escrito na parede. Achei muito engraçado. Dizia que o nosso bem mais escasso são os clientes. Isso é, efetivamente. Mas, de facto, é verdade. Mas ligando ainda com isto, outro aspecto que, enfim, que cada vez escasseia mais e põe em causa toda esta situação ou pelo menos levanta questões quanto ao aspecto da personalização e do marketing tradicional e dos meios tradicionais. E, portanto, o marketing nacional, estava eu a dizer, que neste momento tem instrumentos e técnicas que permitem essa personalização individual. Mas em relação à questão que me colocou, peço desculpa voltar atrás, havia uma questão que é o marketing relacional atualmente, não é? Que direciona e faz o estudo de acordo com o perfil dos nossos clientes e claro, atua nós continuamos, enfim, falamos em CRM e continua a existir e a aprofundar-se essas técnicas. Portanto, tentamos, não só hoje em dia há uma nova palavra, os consultores vão sempre inventando estas coisas, mas que na realidade não é só uma invenção, é uma necessidade. Não é só a questão de acompanhar, através de sistemas de CRM, a relação com o cliente, mas há uma exigência ainda maior, aquilo que se chama hoje acompanhar o Customer Journey do cliente, isto é, tentar perceber todos os momentos de contacto que o cliente tem com a nossa marca, com a nossa empresa, e tentar encontrar soluções que correspondam exatamente a isso. E estamos muito longe ainda disso na maior parte das empresas. Nós, como clientes, enfim, por vezes contactamos um call center, dá-nos uma resposta, depois vamos à loja, dá-nos outra, e nós ficamos um bocadinho confusos no meio disto tudo e certamente não ficamos, digamos, satisfeitos enquanto consumidores. Portanto, eu mais do que colocar etiquetas, eu acho que hoje em dia todo o marketing é relacional e será cada vez mais relacional na perspectiva da individualização desta interação e deste contacto. Muito bem, Sr. Carlos, muito obrigada por esta visão, não só a nível prático, mas também a sua visão ao nível teórico e de experiência. Falou-me aqui em 10 tendências que integra o seu livro. Portanto, alguma bibliografia reporta-nos para as tendências dos consumidores conectados. Alguma destas 10 tendências que introduziu no seu livro vai abranger esta visão dos consumidores conectados? Sim, eu não sei se é capaz de ser amassador mencioná-las rapidamente, mas há uns são tendências, outras são necessidades que o marketing tem. O primeiro ponto que eu tenho é conhecer o consumidor. E conhecer o consumidor é tudo, quer dizer, é tentar perceber como é que ele se comporta, como é que ele quais são as suas preferências e as suas atitudes. E quando falam em conhecer o consumidor, permita-me que eu dê esta volta, não. Conhecer o consumidor não tem a ver. Eu gosto sempre de citar uma expressão, enfim, que um famoso publicitário em tempos vi escrito, que era: se quer conhecer como é que o leão atua, não vá ao jardim zoológico, vá à selva. E, portanto, nós passamos a vida a querer conhecer o consumidor na jaula, passa a expressão. Isto é, quando se quer conhecer o consumidor, vai-se ter com ele e faz-se perguntas, faz-se inquéritos, faz painéis, faz-se uma série de instrumentos clássicos, enfim, de ouvir o consumidor. Não estou a pôr de lado a dizer que isto não tem que ser feito, mas muitas vezes as pessoas têm tendência a responder aquilo que é politicamente correto. Daí que depois há casos, enfim, como se conhece, de muitas empresas que fazem testes de mercado muito profundos e depois o produto vai para o mercado e é um flop, porque as pessoas têm tendência a responder aquilo que acham que deve ser e muitas vezes não aquilo que é. E ligado com este aspecto, há o aspecto, enfim, que também estudos revelam, que 80% das decisões do consumidor são da ordem do subconsciente e não do consciente. Portanto, quando se interroga diretamente uma pessoa, ela responde racionalmente e sobre o seu consciente, como é normal, e é possível ser o contrário. E, portanto,
é ir mais fundo e tentar ver a ponta, não só a ponta do iceberg, mas está lá em baixo, mais abaixo. O aspecto que eu referi já também, o aspecto do marketing, isto é o marketing individualizado, o aspecto da tecnologia que está omnipresente em tudo e condiciona. Eu vi um estudo também que, salvo erro, não sei se é da LG, se é da Siemens, penso-me que é da Siemens, que dizia que dentro de 3 anos, 95% dos eletrodomésticos que vão ser produzidos já têm internet. Não estamos a falar daqui a 50 anos, não é? Estamos a falar daqui a 3 anos. O advento da internet das coisas. Agora, imagine-se o que é a integração de toda esta informação, não é? E a possibilidade de exploração desta informação no bom sentido, não é? No sentido de satisfazer o consumidor. Aliás, aqui um aspecto, enfim, que é importante e que agora está muito em cima da mesa, que é o aspecto da proteção dos dados, porque isto aqui pode haver também aqui uma situação, às vezes, um bocadinho complexa, que é a empresa ter informação e querer explorá-la e depois o cliente não quer, não é? Mas isso é outra questão. Um outro aspecto ainda é o aspecto experiencial. Portanto, o aspecto de relação experiencial, as pessoas querem divertir-se, querem uma loja da Nike e calçam os ténis e correm na passadeira e fazem não sei o quê. Portanto, as pessoas querem que a relação com as suas marcas tenha um caráter lúdico, não é? E por isso é que vão à loja, senão se calhar iam só na internet. O outro aspecto é o aspecto da interação e da cocriação. E aqui tem um pouco a ver também com isso. O aspecto da interação com o cliente e da integração de toda a informação recebida e da contribuição que os clientes têm para a cocriação dos produtos. 2 outros aspectos têm a ver com as marcas. Hoje em dia há marcas muito preocupadas com uma comunicação muito virada para o cliente. Aliás, há exemplos clássicos, eu não posso talvez estar muito tempo a dizer isto porque prolongávamos sem fim, mas que eu chamo a marca que eu amo. Isto é, as pessoas querem se relacionar com marcas que elas adoram. Que se identificam, seja a Apple, seja outra marca qualquer, seja a Harley Davidson, aqueles exemplos mais clássicos para quem gosta, mas há muitos outros exemplos que podiam ser citados. E, portanto... E há hoje em dia marcas que se preocupam com o aproximar e tentar perceber realmente o que é que as pessoas querem. Um exemplo clássico também, parece que não tem nada a ver, mas tem uma campanha nos Estados Unidos da Victoria's Secret em que apresentava os modelos, como apresentam os Angels normalmente, em que as pessoas supostamente adoravam. Chegou-se à conclusão, e se calhar porque o grau de obesidade nos Estados Unidos é muito grande, que as pessoas não se identificavam nada e até ficavam frustradas assim, eu nunca vou ser assim. Portanto, até teve aspectos negativos. Mas depois houve várias reações de outras marcas, da Dove e de outras, que fizeram campanhas no sentido de aproximar a marca mais do cliente, que aproximar aquilo que é efetivamente o que a pessoa é. E infelizmente para as pessoas nem toda a gente é top model e portanto esse aspecto acho que é um aspecto interessante, a tendência para a aproximação daquilo que as pessoas realmente necessitam. Para o mundo real, digamos. O outro aspecto é que as próprias marcas tornam-se elas próprias mídias e às vezes substituem os mídias. A Red Bull é um caso clássico em que tem canais e ela própria transmite informação e veicula a informação. Um nono aspecto que o Kotler também no Marketing 4.0 menciona é o aspecto da ética, digamos que da responsabilidade social, porque também está provado, não sei se isto depois na prática conduz a mais vendas ou menos vendas, mas o estudo feito também pelo Economist revela que 79% das pessoas dizem que preferem marcas que sejam socialmente responsáveis, pelo menos afirmam isso. Não sei se na prática depois da compra... Transmite alguma confiança. E o último ponto que eu já aqui referi, embora não aqui sistematizadamente nesta ótica das 10 tendências, é o aspecto da reorganização da função marketing e com todos os impactos que isto tem a nível organizativo. Peço desculpa ter sido aqui um bocadinho longo, mas é um pouco para dar a ideia. Foi perfeito e estas 10 tendências de facto são extremamente pertinentes e para os ouvintes que nos estão a acompanhar será uma dica extremamente útil. Sr. Carlos, e agora para finalizarmos com chave de ouro, vamos fazer aqui a analogia entre o marketing tradicional e o marketing digital. O marketing tradicional apresenta-nos variáveis, nomeadamente como o marketing mix, que ainda, ou melhor, que faz todo sentido ainda olharmos para elas e aplicarmos em termos práticos, e depois olhamos para o marketing digital, que é indissociável, como referiu ao longo da nossa rúbrica. Concorda com uma estratégia híbrida? Pois, o que eu penso sobre isso é que a própria noção de marketing mix tem evoluído ao longo dos anos. Dir-se-ia que numa lógica de planeamento estratégico de marketing,
é preciso ver que isto, às vezes o marketing mix surge na consequência de e não na origem. Isto é, ele surge na consequência da definição estratégica dos objetivos da empresa, da missão, etc. Mas a fórmula marketing mix tem sido muito criticada, enfim, pelo menos por alguns consultores e alguns professores nos últimos anos, porque se diz que o marketing mix está um pouco feito na ótica da produção e não na ótica do mercado. Isto é, na realidade, é escolher o melhor produto, o melhor canal, o melhor preço, mais eficiente, etc. Se calhar esquecendo um bocadinho da... Eu gostei de ver, não vi ainda a produção académica sobre isto, mas vi aqui há bem pouco tempo, o mês passado, um artigo de uma empresa de consultoria bem recente inglesa que se chama Practicology, curiosamente, em que eles dizem que acabou o tempo dos 4Ps e dos 6Ps e dos 7Ps e dos outros Ps todos, e agora nós estamos na época dos 6Ws. Claro que os consultores gostam por vezes de criar estas coisas, enfim, mas na realidade é interessante. Porquê? Porque estes 6Ws é um pouco olhar para o marketing mix na ótica da nova tecnologia, da nova era do marketing digital e do papel do cliente. Basicamente, e só aqui citando, os 6Ws é Who, Why, What, Where, When e What's Next. O U quer dizer quais são os diferentes alvos de clientes, o why, as motivações dos clientes, mas isto está visto numa perspectiva de acompanhar todas as interações. O what, qual é o produto, o valor, a conveniência e a personalização possível. Portanto, não é só fabricar o melhor produto, é o produto mais conveniente, mais eficiente do ponto de vista de custos, mas mais eficiente do ponto de vista de adaptação àquilo que o cliente quer. O where, isto é, todos os lugares que o cliente percorre no seu Customer Journey, que é uma preocupação que não tinha anteriormente o marketing mix tradicional. O when, isto é, quando fazer a campanha, qual é a melhor... E o quando fazer a campanha vai levar, no limite, às campanhas individuais. Isto é, o ser capaz de perceber quando é que é capaz. Por exemplo, no marketing tradicional, nós estamos por vezes a ver televisão e aparece-nos o anúncio do crédito de habitação. Eu diria, mas que aborrecimento, eu não estou nada interessado em comprar uma casa, para que é que tenho que estar a ver o crédito à habitação? Portanto, é o tentar encontrar o momento em que em que se percebe que o cliente está mais motivado, está motivado porque tem uma necessidade que quer satisfazer no momento. E finalmente o What's Next, que tem a ver com o CRM e tem a ver com o Lifetime Customer Value, isto é, o que é a capacidade, ao acompanhar o Customer Journey do cliente, ter a capacidade de prever qual é que vai ser, provavelmente, o futuro das necessidades do próprio cliente. Eu achei muito interessante porque é praticamente um marketing mix posto ao contrário, tocando basicamente nos mesmos pontos, mas encarado numa perspectiva do cliente e do marketing digital. E, portanto, o que é que isto tem a ver com a questão também? É que eu acho que hoje em dia é indissociável o marketing digital do marketing tradicional. E acho que até é errado muitas vezes fazer silos entre o marketing tradicional e digital. Okay. E, portanto, tem que ser concebida uma estratégia de marketing. Só que o cliente hoje em dia de facto, está sempre online, não é? Praticamente está sempre online e, portanto, é necessário perceber que ele tem uma forma de comportamento diferente e, portanto, a estratégia de marketing tem que ser integrada, acentuado, de facto, o digital. Claro que não, enfim, isto daria agora aqui também, poderíamos falar de outras coisas que têm a ver com este aspecto, os impactos. A televisão vai deixar de ser com certeza o que era, as rádios e as televisões as rádios estão integradas, se calhar a televisão vai ser integrada com a internet, ou tem que ser, certamente. Será a tendência de futuro. Há uma tendência aos métodos tradicionais terem que adotar, digamos que as novas tecnologias, por isso é que já se calhar depois daqui a uns anos, aliás, como já hoje quase não se fala em marketing relacional, ou é tomada como dado que já existe. O marketing daqui, se calhar, a 5 anos já não se fala em marketing digital, porque todo o marketing é digital, todo o marketing é blended, é omnicanal, todo o marketing é de facto integrado. Muito bem, muito bem. Então, Carlos, bem-aja por esta partilha destes conteúdos tão benéficos para quem nos está a ouvir, e fica já aqui a dica e o convite, porque
tem muito conteúdo para falar acerca destes temas, como podemos assistir. Fica aqui a dica para podermos fazer uma tendências relativamente à economia digital, que também integra aqui esta particularidade da proteção dos dados, como referiu há pouco, e portanto aí para casa os nossos ouvintes fiquem atentos, podem voltar a ver e assistir à rúbrica via online, via digital naturalmente, pela nossa página da RCI e da RCS e também pelas nossas redes sociais. Portanto, mais uma vez, bem-aja por estarem aí desse lado, bem-aja mais uma vez, Dr. Carlos, e acompanhem sempre a rúbrica Tendências, porque fazemos sempre um tema a pensar em si. Muito obrigado, foi um prazer.